Bom dia, pessoal. Meu nome é Osmani, estou vindo pela FATEC de São Caetano, e nós temos um grupo também, começando agora, na verdade, na parte de consultoria e auditoria, tudo baseado em software livre. E, para dizer a verdade, assim, a surpresa foi boa de ver que está sendo muito mais difundido do que a gente esperava. A gente já sabia do apoio do pessoal dos órgãos públicos, mas, veja, a resistência maior da gente nunca foi com relação a eles, mas sim corporativamente, para dizer a verdade, né? Bom, basicamente o que nós vamos falar aqui é assim rapidamente por causa da questão do tempo, então qualquer coisa depois a gente pode conversar tranquilamente. Eu vou focar bastante a parte de LAN, né, partindo do princípio que, né, o elo mais fraco da minha corrente é que no final das contas vai determinar o grau da minha segurança. O objetivo aqui seria, basicamente, mostrar um dos vários casos que a gente teve de implementação prática totalmente resolvido em software livre, onde, inclusive, houve a substituição de várias ferramentas, de várias soluções proprietárias, e, acima de tudo, mostrar a grande distorção com a qual o pessoal encara essa parte de segurança. Né? Aliás, assim, o que a gente percebe, eu tenho já pouco mais de 20 e poucos anos aí na área de TI, um pouco mais de 12 na área de segurança, e a gente percebe uma distorção muito grande no que seria o conceito da segurança em si. Então, eu gostaria de abordar um pouquinho os pilares da segurança, mas não na definição clássica dela, mas na percepção que eu tive, né, em relação a como o pessoal encara, especialmente o pessoal de negócio, né, que se acham muitas vezes assim engessados, muitas vezes até atrapalhados pela segurança. Citar alguma das principais ameaças também elencadas pela Cisco, né, e alguns dos princípios básicos da segurança que, justamente por serem ignorados, no mínimo agravam todas essas ameaças e, no mínimo, aumentam as vulnerabilidades. E, finalmente, mostrar algumas das soluções adotadas em free and open software, né? Bom, para a gente que é de segurança, é já bem conhecido esses pilares, né? Os 3 pilares da segurança, mais a extensão deles. O grande problema é o que a gente, infelizmente, vê na prática. Nós trabalhamos com empresas de médio para grande porte, de uma maneira geral. São redes com 600, 700, 800 hosts, geralmente pulverizadas no território todo. Tá? Só que o que a gente percebe, em princípio, é que o pessoal que cuida da segurança da informação não é necessariamente um especialista em segurança. Geralmente é um cara ou de infra, é um administrador de redes, ou é um pessoal de desenvolvimento. Não que haja alguma coisa de errado com isso, só não é bem o foco, né? Então, quando a gente fala em disponibilidade para eles, a ideia inicial que a gente percebe no feedback deles é que eles acham que um serviço tem que ficar 24 horas por dia no ar, independente dele ser utilizado ou não. Tá? E quando a gente fala que não é necessário esse serviço 24 horas por dia no ar, ele subentende desligar o servidor. E todo mundo sabe que desligar servidor assim é uma coisa que você deve evitar ao máximo, porque a hora que ele subir, fatalmente ele vai trazer um caminhão de erros ali. Então, isso é um negócio complicadíssimo. Outra coisa que a gente vê uma certa relutância é na parte de criptografia de e-mails, assinatura digital e tudo mais. Especialmente o pessoal do board das empresas, por incrível que pareça, os gestores, às vezes, eles são muito relutantes a isso, eles não veem significado nisso. Né? Então, a gente começa a ficar, às vezes, meio rendido em termos de argumento para eles, até que ocorra um sinistro, aí já é tarde, né? Então, voltando só, né, ao que a gente tinha falado, a Cisco coloca, né, algumas, né, a segurança da rede, numa maneira bem simples, como em termos de usabilidade, confiabilidade, integridade, ou seja, uma variação dos pilares tradicionais. Tudo bem. O ponto aqui é que a gente precisa ver que isso aqui acontece no mercado de uma forma um pouco distorcida também. O que a gente percebe é que o pessoal se foca muito na segurança do ativo, do servidor, e não da informação. Então, se está havendo, muitas vezes está havendo ali algum tipo de sinistro, eles começam a bloquear, começam a derrubar serviço e tudo mais, em vez de já ter aquela proatividade, né,
para que ele possa não só evitar ou mitigar esse ataque, mas também rastrear e tudo mais. Então, a gente vê distorções muito grandes nesse sentido. Especialmente nessa parte de usabilidade. Usabilidade não é uma interface gráfica bonitinha, porque um sistema tem que ser operado por um cara capacitado. Tá? É a mesma coisa que dar um bisturi na minha mão. Eu nunca vou fazer o que o Pitangui faz, não é a ferramenta que faz o profissional. Tá? Então, aí, alguma das coisas que a gente mais enfrenta normalmente, né? A parte de vírus, que, na verdade, hoje em dia, os vírus estão tendo até um papel meio que secundário dentro do contexto. Os worms também já não estão com aquela força toda, mas continuam assim, impactando muito na infra, né? Dada, vamos dizer assim, o foco dele é a replicação, e essa replicação, né, tende a impactar diretamente no tráfego da rede. Os domínios de broadcast ficam quase que incontroláveis lá. Melhor, né, as tempestades de broadcast. Tá? Os que mais realmente aterrorizam melhor a gente são os spywares, porque esses realmente estão pegando pesado com a gente. Zero Days, né, faz tempo que a gente não enfrenta nenhuma ameaça Zero Day, também porque assim, nós usamos muitas soluções aí, e algumas delas são bem robustas. Tá? Muitas soluções mesmo, não é uma só não. Né? Justamente por causa dos conceitos que a gente vai te falar um pouquinho depois, de defesa em diversidade, defesa em profundidade. A parte de ataques mesmo, diretos, assim, a gente praticamente não sofre porque não teria um sentido. Eu não sou o Banco do Brasil, eu não sou a Microsoft, eu não sou a NASA. Então, normalmente, ataques diretos não ocorrem. Só quando, por exemplo, né, são insiders, que preparam o ambiente para depois de fora tentar uma invasão. Isso é comum. Agora, DDoS, ninguém está salvo disso. Especialmente depois agora com essa onda de botnets, que botnets realmente tá um problemaço para todo mundo. E o que a gente tem visto também muito, porque eu trabalho também com a parte forense, é a parte de interceptação de dados. Especialmente dentro da LAN, por causa especificamente de estruturas VoIP mal concebidas. Né? É muito fácil a interceptação de tráfego em VoIP, muito. E, finalmente, acho que o problema mais latente, que é o roubo de identidade, justamente dado por muitas falhas, né, em sites, onde é possível, por uma injeção, geralmente o pessoal com SQL Injection consegue baixar uma base de dados inteira e inunda aqui o mercado com passaportes, com carnês, tudo falso, com dados todos falsos. Né? Então, dentro desse contexto, vários são os mecanismos utilizados ali. Né? O antivírus já é tradicional. Agora, está havendo, de alguns anos para cá, aquela quebra do paradigma, porque apesar do pessoal ainda usar muito o conceito, não, o termo firewall, o firewall em si, propriamente dito, já caiu em desuso há anos. Né? Hoje, o firewall em si, aquele cara que olhava camadas 2, 3 e 4, ele é inócuo na rede, já que a grande maioria dos ataques vem de camada 7. Os piores vêm de camada 7, vêm de camada de aplicação. Com isso, o termo firewall começa a perder um pouco assim, o significado dele para entrar em os UTMs, até por questão de fidelidade. Né? E um dos grandes diferenciais são justamente, né, os dispositivos, os mecanismos da proteção na camada 7, que é onde entram os IPS. Né? E esses são muito interessantes para a gente. Agora, a grande vantagem do UTM é eu não precisar ficar empilhando vários equipamentos. Né? Porque se eu for olhar um UTM, o Unified Threat Management, né? Aquele gerenciador unificado de ameaças, eu vou precisar o quê? Proxies, para quebra de conexão e isolamento da minha rede interna em relação à rede não confiável. Os proxies, vocês sabem que existem vários deles. Eu tenho os proxies específicos para HTTP, para FTP, para POP, e tenho também os proxies de sessão, né, os ALGs e os CLGs. Imagine eu ter que usar um proxy para cada serviço, mais um proxy de camada 5. Aí ainda começa. O meu anti-spam na borda. O meu antivírus na borda, para rastrear e-mails. E por aí vai. A hora que você chegar no final da sua arquitetura, eu vou ter tantas caixas empilhadas
que a minha disponibilidade vai ter caído tanto, né, se eu for começar a encadear uma com a outra, a minha disponibilidade vai ter caído tanto, provavelmente o gargalo que eu vou criar vai ser tanto, que realmente o pessoal do negócio até começa a ter razão quando eles dizem que a gente começa a engessar. Né? Agora, um dos problemas que a gente realmente tem muito latente é a questão do home office, né, e dos road warriors, o pessoal que trabalha em rua com o notebook. Olha, hoje em dia, a maioria dos clientes da gente usa o famoso TeamViewer para acessar. Né, o cara está lá, passou pelo cliente dele, foi no France Café, ele vai transmitir os dados dele. Nós vemos dois grandes, vamos dizer assim, segmentos nessa área. O pessoal que usa TeamViewer, e o pessoal que já usa o TS direto, o Terminal Service. O cara do meio do France Café, numa rede Wi-Fi, acessando o servidor dele na empresa. E são empresas assim relativamente grandes, são 500, 600 hosts, ou seja, o grande problema gira em torno da maturidade. Eles realmente não têm ideia do que a gente está tratando. Então, vamos dizer, 3 são os grandes princípios que vão reger a segurança para que a gente tenha realmente eficácia nisso aí todo. Um dos primeiros deles a gente poderia citar como sendo a defesa em profundidade, né? Porque a segurança, na verdade, é formada por camadas, seria como uma cebola isso aqui. Tá? Então, veja, no meu nível mais externo, eu tenho as políticas, eu tenho os procedimentos e, acima de tudo, a conscientização, como eles mesmos falaram aqui. Não, o elo mais fraco da segurança é o usuário final. Se o usuário final não tiver, né, aderido às políticas, se ele não exercer a política, não vai funcionar. E aí entra o grande problema que realmente acho que muitos estão passando aí, a falta de política para BioD. BioD tem sido o calcanhar de Aquiles aí, porque a empresa tem investido em grandes infraestruturas, só que para eu fazer uma infraestrutura de remediação e de análise inicial, aquela onde o usuário chega com o notebook dele, ele pluga, ele é interceptado pelo Radius, é analisado e tudo mais para depois entrar na rede, é uma estrutura que está muito cara, poucos deles estão implantando isso. Então o BioD está fazendo com que os próprios usuários involuntariamente virem insiders, disseminem ameaças dentro da rede. Então, veja que, na opinião da gente, o que a gente tem percebido em todos esses anos é que tudo começa pelo planejamento. Não adianta. E muitas vezes a gente percebe uma boa vontade muito grande da empresa, dos funcionários, só que na hora de fazer esse planejamento, começa outro problema. Não é o pessoal de segurança sozinho que faz isso. O pessoal de segurança, no final das contas, não é ele quem vai estar usando os sistemas. Então, eu preciso dos desenvolvedores, eu preciso do usuário final, eu preciso de todo o pessoal de aplicação. É muito complicado e muito demorado. Numa segunda fase, naturalmente, a segurança física, né? Aquele famoso puxadinho que o pessoal faz na rede, porque ele tem lá o desktop dele, mas por algum motivo ele tem que trazer também o notebook. Não estou nem falando ainda de tablet e de smartphone. Só que como ali onde ele está, ele só vai ter normalmente um ponto de acesso à rede, não tem problema, ele traz o switch dele de casa. Né? Então, o que a gente percebe é que os administradores, eles não fazem aquela função básica de usar os próprios recursos nativos da rede. Qualquer switch gerenciável, ele tem como você implementar mecanismos que bloqueiem isso. O Port Security, por exemplo, vai limitar o aprendizado de Macs. O próprio Port Security me permite dizer, não, você só vai abrir acesso para esse Mac ou para esse. Mas a gente vê que isso não acontece. Se a minha camada física é aberta assim, o meu perímetro inteiro está vulnerável. Porque, vejam, eu vejo muita gente brigando em relação à compra de UTMs para a borda. Mas a grande maioria do pessoal não fala em, entre aspas, firewalls locais. A minha estação não tem um firewall. Então, como é que eu vou, por exemplo, se tiver uma outra estação no meu segmento de rede contaminado por um trojan, como é que eu faço para esse trojan não me atacar, não se replicar e tudo mais? Eu vou sofrer aquilo. O firewall da borda não vai enxergar esses ataques de dentro. É natural. Então, a rede interna acaba sendo atingida por não estar sendo bem tratada.
E veja, antivírus, firewalls locais agora, tá? Todos eles recaem sobre o host. Tá? Só que o host é outro que é extremamente problemático, porque o que a gente percebe? A questão das atualizações são muito problemáticas. A gente passa por vários cenários aí onde uma atualização derruba um serviço. A falta de uma atualização, eu preciso da atualização para acertar um serviço, só que essa atualização me derruba outra. Já passamos por casos aí onde a atualização dos drivers da placa de vídeo derrubou o servidor. É um Windows 2008 lá. Então, o host tem que ser muito bem tratado. E aí entra outra questão, né? Como é que eu vou fazer essa atualização? Eu vou deixar todos os hosts, eu tenho 600 hosts na rede, todo mundo vai sair para a internet? Bom, então eu vou deixar de operar valores e vou virar sócio da Telefônica, porque o que eu vou precisar de link para isso não está escrito. Então, veja, não existe aquela preocupação em fazer os servidores locais, vamos dizer, no caso do Windows, que não é a minha especialidade, mas a gente lembra do WSUS, aquela coiseira toda. Agora, o próximo nível, naturalmente, é a aplicação, mas a aplicação já foi para lá de bem abordada aqui, acho que a gente nem precisa voltar nesse ponto, né? O grande problema é que aí é que finaliza, vamos dizer, a história. E a gente volta ao mesmo tempo no começo. No final das contas, o que me interessa é a proteção dos dados, não é o ativo. O meu servidor eu troco. Né? O meu switch eu troco. Agora, os dados que estão ali, se forem perdidos e eu não tiver backup, eu perdi. Sem dizer toda aquela questão legal que envolve agora a custódia, né, dos dados. No segundo ponto aí, complementando a defesa em profundidade, eu tenho a defesa em diversidade, e essa realmente, assim, ela é muito contraditória se ela não for planejada. Basicamente, o que acontece na defesa em diversidade? O pessoal fala, não, se o meu firewall, entre aspas, né, o meu TM na borda é tal, então eu vou gerar CLs aqui para disciplinar o meu tráfego interno com outro fabricante. Se o meu proxy é esse, eu vou usar aquele. Ou seja, eles começam a pegar diversos appliances, diversos aparelhos com diversos sistemas diferenciados. Em princípio, isso seria ótimo. Né? E, em princípio, seria ótimo, desde que esse é o grande problema. Né? Se todos esses forem variação de vamos dizer, uma implantação inicial, e foi criado um iOS inicial e vários fabricantes pegaram. Se nenhum deles tratou aquela vulnerabilidade inerente, aquela vulnerabilidade inicial, não adianta nada eu ter isso aí. Né? Inclusive, isso é chamado também, né, é maquiado melhor, na forma desse skin deep difference. Né? Porque muitas vezes eu tenho um fabricante que simplesmente faz um acordo com o outro, pega o appliance dele e coloca o nome. E assim vai. Então, a gente passa por isso constantemente. Sem dizer que aquela coisa que provavelmente ninguém aqui viu, né? Você nunca pegou um switch que tivesse, um switch gerenciável, que tivesse com a senha padrão, com o username padrão. Um roteador que tivesse com o username, com o login padrão. Assim, é coisa que ninguém, né, passou por isso. Veja, a questão da invasão é muito simples. É claro que o hacker ele pode não ser o cara mais correto do mundo, mas de burro ele não tem nada. Ele vai invadir onde é fácil, a menos que realmente seja o Banco do Brasil. Outra conversa. Então, configurações padrão, vulnerabilidades inerentes, isso é muito complicado. E o que a gente vê também, por fim, aí, é a parte da herança comum. Né? Além dessa vulnerabilidade inerente, o que o cara faz? Dentro lá, vamos dizer, eu pego o código ali, você está até o exemplo da FortiGate, pronto. O FortiGate, na minha opinião, o Fortinet assim, o fabricante, vamos dizer assim, o mais robusto que tem, porque a Fortinet ela não usa nada de ninguém. A Fortinet ela pega o kernel puro do Linux e desenvolve tudo a partir dali, inclusive os comandos. Então, ela não tem herança comum de nenhuma vulnerabilidade, nem nada, porque muitas vezes a vulnerabilidade vem da própria forma como é conduzida, né, o desenvolvimento do software. O cara conhece e fala, pô, não é o mesmo fabricante, mas veja, quando a gente começa a fazer uma análise, né,
aquele princípio mesmo da engenharia reversa. Ele vê, não, as bases desse iOS, desse software aqui, é igualzinho daquele fabricante, vou usar o mesmo exploit. Então, a defesa em diversidade é feita para complementar a profundidade. Ela atua horizontalmente. Né? Digamos assim, eu preciso... Quando eu tenho um único dispositivo, eu não tenho nenhum. Então, vamos dizer, se eu tenho filtragem na borda, filtragem de pacotes na borda, filtragem de conteúdo na borda, o ideal é ter isso no meu host também, porque na borda eu vou pegar o tráfego inbound. Ao ponto que, quando eu tenho na estação, eu pego o tráfego outbound. É muito melhor eu bloquear o Facebook, vamos dizer, direto na minha estação, através das features do próprio antivírus que permitem isso, do que eu esperar ele bater lá no firewall da borda para ser descartado e eu já usar a infraestrutura da rede. O grande problema é que, normalmente, a pergunta é errada. O que a gente vê é quando o pessoal que faz administração das redes e tudo mais, eles chamam o pessoal de seguranças para dar consultoria, para simplesmente não ouvir nada. E geralmente eles fazem isso, eles chamam o especialista para não ouvir nada do que o especialista fala e para olhar para o cara do board e falar, não te falei, ó, ele não ia complicar? Faz do jeito que eu estou fazendo que funciona. Funciona é o problema. Né? Quando o meu sistema está online, que ele está vulnerável, desligado não. Agora, para que me serve um sistema desligado? Então, veja, o problema é, tem que haver quebra de paradigmas. A segurança só funciona se ela não quebrar o quis, ela tem que ser simples. Quando eu começo a complicar, eu começo a perder a visibilidade do que está acontecendo, do desdobramento do meu código. Eu não sei se alguém já teve a sorte de lidar com um firewall com 500, 600 regras, aquilo lá deixa qualquer um doente. E aí que recai no que o pessoal falou aqui um pouquinho antes. Às vezes eu preciso liberar uma estação do dia para a noite. O que eu faço? Aí eu solto o rojão e corro atrás. Só que eu não posso esquecer a parte do corro atrás, que é o que geralmente acontece. Então, veja, o pessoal costuma ter uma ideia de uma maneira geral. Estou falando tudo isso baseado na experiência da gente, mas que os colegas que a gente conversa geralmente corroboram. O pessoal acha que agente de segurança põe dificuldade para vender facilidade. Mas não é bem assim, não quando é feito por um cara efetivamente de segurança. E um dos maiores problemas que se tem, por exemplo, na configuração de firewalls, a pergunta é errada, como a gente estava falando. Não é o que eu tenho de bloquear. A intenção de um firewall, leia-se UTM, tá? Não é liberar nada, é bloquear. Então eu não tenho que trabalhar por blacklist, eu tenho que trabalhar por whitelist. O problema é, será que isso é viável na prática? A pergunta não tem que ser, né, o que eu vou bloquear, tem que ser o que eu vou liberar. Só que põe-se, né, pega no lugar da gente. Quantos sites por dia um usuário normal acessa? Eu vou fazer uma lista, né, no meu proxy, liberando cada uma delas. Então, esse é que é o grande problema. Então, o planejamento é essencial e nessa parte... A questão do domínio do appliance também porque o IPS entra muito aí. Veja que não adianta eu querer fazer configuração por URL mais. Agora é conteúdo. Eu não olho mais endereço de origem, endereço de destino. Eu vejo conteúdo. Eu preciso ver o conteúdo dele. Então, a configuração de IPS é quase que uma arte, né? Porque ele vai por comportamento. O grande problema recai sempre nesse ponto, né? A segurança não é visível. Quando eu estou fazendo um portal web, é bacana, porque o cara vai ver, meu cliente vai me ver, eu tenho visibilidade, olha o meu produto aqui. E o cara de segurança, ele faz o quê? Não, você vai dificultar o acesso, você vai começar... Então fica aí. Não é assim. O grande problema né, um dos pilares da segurança também é a disponibilidade. Então, se isso não for cuidado, o portal dele não sobe. Só que aí é que está. Não é que quando um está certo e o outro está errado, está resolvida a questão. Agora, quando cada um tem um pouco de razão, complica. Então, aí é que está. A ideia é achar o trade-off, o ponto de equilíbrio entre os dois. E isso foi feito, vou mostrar a parte mais técnica de um caso de estudo que a gente teve lá, onde era uma rede de 450 hosts numa estrutura, assim, que vamos dizer, no mínimo, espartana. Né? Veja, 450 hosts onde você não tem uma segmentação em camada 2, né? Consequentemente, imagina lá, qualquer worm ali faria festa, né? Na hora da reprodução. Veja que se uma estação estiver contaminada, ela pode atacar diretamente os servidores ao lado.
Veja que a segregação também das funções é perfeita, já que o cara colocou aqui a autenticação do AD, colocou files dentro do próprio autenticador. E pô, o servidor de arquivos é um repositório natural de vírus da rede. Né? Sem dizer o servidor FTP ali, que quer dizer, eu trago o bandido para dentro de casa, depois eu tranco a porta. É ótimo isso aqui, realmente foi feito a dedo. Eu não estou nem falando dos access points, tá? Aqueles que foram colocados de forma onde qualquer pessoa do próprio estacionamento da empresa ficava batendo lá dia e noite até descobrir aquela senha complicada, Timão com o T maiúsculo. Né? Então, algumas das outras, o que foi passado para a gente? Ó, eu preciso substituir o meu... Na verdade, eu pus o TI, mas era um file de borda. Eu perguntei para ele, mas por quê? Não está atendendo? Ela falou, não está atendendo e não está muito caro. E está muito caro. Bom, fomos ver o equipamento. Realmente, a parte do tá caro é verdade. Porque era cobrado por usuário, era cobrado por feature. Então, o cara, se você quer o IPS, então tal IPS, só que tem mais a assinatura, tá? Ah, você quer um antivírus, tal antivírus, só que tem mais isso, realmente. Agora, a parte do não estar atendendo era completamente furado, porque é um player bem robusto no mercado e realmente é um player muito bom. Né? Então, ou seja, novamente recai no problema da configuração. Ele começou, depois de muita conversa, a ver que o servidor de arquivos não combina com a parte da autenticação. Né? Porque, se vocês lembrar aqui, o AD ele é composto, né, pela autenticação. Ou seja, né, eu vou precisar pregar o AD do Kerberos e vou precisar também do DNS. E o DNS é o santo graal de todo mundo que quer fazer, né, um DNS spoofing ou qualquer coisa assim. A melhor coisa que tem é eu envenenar o DNS do AD, porque toda vez que ele digitar bradesco.com.br, ele vai para o meu site. Né? Ele começou a perceber o problema do domínio de broadcast, né, já que ele sentia lentidão na rede, mas ele não sabia bem o que era. Aí nós sugerimos para ele, olha, vamos fazer um ajuste nesse FTP, porque você se lembra que esse FTP está sendo, né, ele está sendo compartilhado com a web, então é problemático. E mais do que isso, aquela sua solução de backup bacana, baseadas em HDs externos, não é muito adequado, sabe? Para quem mexe com valores, não é uma coisa muito bacana. Vamos mudar isso aí. Tá. E aí o que acontece? Eles precisavam acesso remoto às câmeras 24 horas por dia por causa de serviço de monitoramento externo. Eles precisam de acesso remoto às aplicações, já que os investidores vêm via web para fazer a transação. E, naturalmente, a questão do tratamento da rede Wi-Fi, da rede wireless. Porque, até o momento, cada visitante que vinha recebia uma senha, né, o administrador configurava a senha, né, conforme a disponibilidade. E aí o que acontecia? A pessoa ia embora, ela ia embora e levava consigo a senha. Então ele tinha acesso ilimitado e restrito, indefinido à rede Wi-Fi. Uma parte das alterações que foi feita foi baseada em 4 grandes projetos muito robustos aí que a gente tem em software livre. O PFSense, ele é um UTM baseado no FreeBSD. Né? O FreeBSD por si só já dispensa comentários, é uma distribuição Unix estritamente voltada para a segurança, muito robusto. Ele tem tudo o que eu preciso. Ele me faz a VPN de uma maneira extremamente simplificada em cima do OpenVPN. Pra você ter uma ideia, quando saiu o problema do Heartbleed, se eu não me engano, foi no dia 7 de abril, às 6 horas da tarde. No dia 8 de abril, por volta das 10 horas da manhã, o projeto do OpenVPN já tinha corrigido o problema. E já tinha repassado, o pessoal do PFSense já tinha colocado. O PFSense me permite fazer roteamento de VLANs em .1Q, portanto, eu posso fazer a segmentação da rede no meu switch e convergir tudo lá para o meu UTM, e lá eu implemento todas as regras de acesso para poder disciplinar aquilo tudo. O PFSense tem, assim, provavelmente a feature mais vistosa dele é justamente o Captive Portal, onde eu implemento o RAID no meu servidor de autenticação, AD, OpenLDAP, e esse Radius vai autenticar os usuários vindo da rede wireless.
Então, o pessoal da rede wireless não adentra a rede local. Eles pagam no PFSense e vão ser autenticados. Se eles não forem autenticados, eles simplesmente não entram. E o bom disso é que se o meu usuário não estiver no AD, não tem problema. Eu dou vouchers para ele. Eu dou vouchers com duração de 1, 2, 3, 10 horas, o quanto eu precisar. Tá? O sistema de backup foi sugerado em cima do Bacula. O Bacula também é um projeto muito robusto, tem uma versão especificamente para Enterprise. Ele é composto de módulos diferenciados, mas o grande foco do Bacula ele me permite fazer backup dos sites remotos. Isso já é uma coisa que é um grande diferencial, porque mesmo a solução... sem dizer deduplicação, tá? Porque a deduplicação e essa parte do backup de sites remotos realmente são features que os grandes players aí implementam a peso de ouro. Toda a parte de arquivos saiu de dentro do AD deles e veio para o FreeNAS, que é um NAS baseado no FreeBSD também, que integra totalmente com o AD, com o Radius. Ele enxerga NFS, ele enxerga NTFS, ele faz o que for preciso para fazer funcionar. E você pode configurar N discos, você pode usar N tipos de discos, você pode colocar o SATA, pode colocar ESD. E realmente ele é bastante robusto, te permitindo todos os níveis de RAID que sejam necessários. E aqui a parte do FTP foi feito em cima do VS FTPD, que é uma solução também bastante tradicional. E a nossa topologia simplificadamente ficou dessa forma. Então, ela evoluiu um pouquinho em relação ao que se tinha antes. Veja que na LAN, propriamente dito, foram criados, né, as VLANs, onde eu delimitei toda a parte do domínio broadcast, e algumas coisas como, eu não posso pingar o servidor. Isso não existe, porque a maioria das aplicações não sobe se ela não conseguir pingar e conectar a base de dados. Então, tem que existir a troca de pacotes CMPs, mas, naturalmente, ela tem que ser, né, regulada. Então, as ACLs que eu crio ali no PFSense conseguem fazer isso, já que ele tranquilamente opera com .1Q e ele faz ACLs também. Vejam que ali a gente pegou, né, inicialmente, tinham-se 2 servidores, olha lá, um de arquivos, impressão e autenticação, e o outro do FTP. Nós pegamos aquele lá onde tinha o FTP e ele virou o nosso FreeNAS. E a partir de uma outra máquina que eles já tinham disponível lá, nós criamos um servidor FTP que ficou dentro de uma DMZ criada em uma interface dedicada do PFSense. Portanto, eu tenho regras específicas de acesso. Isso quer dizer que o pessoal da rede não confiável acessa o FTP, mas não passa de lá, não entra na rede local. Enquanto o pessoal da rede local, sim, acessa a DMZ sem maiores problemas. Em uma outra interface dedicada, foi colocado o Captive Portal, que é esse portal aí que justamente faz a autenticação e liberação do acesso dos usuários. E aqui na parte de borda nós conseguimos algum progresso em relação à internet deles, que antes era via cable modem, eram só 600 usuários. Então, antes era via cable modem, agora conseguimos pelo menos colocar uma fibra ali, mas isso está sendo mudado, está sendo tratado também. Mas pelo menos a gente conseguiu separar a VPN. Agora a VPN é feita através de MPLS mesmo, e aquela fibra foi pedida em substituição ao cable, né, para que eu possa ter IP fixo e, com isso, usar os clientes VPN. Então, eu tenho host to site e site to site na mesma solução, sendo que os Road Warriors deles, né, o pessoal de notebook na rua, consegue acessar com toda a segurança já dentro do OpenVPN. Mas, de novo, essa parte está sendo tratada, tá? Porque a fibra ali é broadband ainda, é fibra, é IP fixo, mas ainda é banda larga. Bom, então, concluindo, pelo sentimento da gente, pelo que o próprio pessoal aqui passou, a gente vê que as soluções de software livre são robustas, sim, e são confiáveis, sim, tanto quanto, eu pessoalmente acho que até mais que as soluções proprietárias, simplesmente porque tem muito mais gente trabalhando, desenvolvendo e testando. Só por isso. Né? O software livre é uma fábrica de software que funciona 36 horas por dia, o ano inteiro. Né? E o bacana é que aí que está, nós temos uma coisa de legal nisso, né? Todo mundo quer derrubar para mostrar que tinha razão, e com isso eles fortalecem ainda mais o projeto. Né?
Algumas soluções proprietárias já se baseiam em software livre, tá? Se vocês pegarem os iOS da Cisco, os sistemas operacionais de todos os UTMs, aí, todos eles são Linux. Ou são, pelo menos, alguns até, são Unix. Então, eles são software livre, tá? E, finalmente, nada disso vai funcionar se não houver planejamento. Felizmente, para a gente, segurança, a cada dia aparecem 8 milhões de novas ameaças e, com isso, a segurança da informação torna-se um processo de melhoria contínua. Isso quer dizer o quê? A gente está sempre tomando tapa, mas está sempre evoluindo, está sempre aprendendo. E, acima de tudo, né, eu preciso de processo para fazer isso funcionar. Porque, senão, não vai dar, senão eu não consigo vencer a maior barreira de todas, que é justificar esse investimento para o meu board. O projeto pode ser tecnicamente o mais viável, o melhor, o mais visível do mundo. Se eu não convencer o meu board, não vai dar em nada. Obrigado.